Então vamos lá, signo de Leão, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Vamos às previsões de abril para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão. Essa é uma mandala astrológica com 12 áreas, leitura coletiva. Eleva teu pensamento a Deus, com a permissão de Deus para fazer a sua leitura. Primeiro eu peço a permissão também ao seu mentor e anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz. Teus olhos nos rege noite e dia, eu te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, salve a Jesus primeiro, salve a linha do Oriente, salve Santa Sara Kali, meu povo cigano. Vamos trabalhar. Traz para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão, as previsões para o mês de abril. O arcano da transformação, da transfiguração, o arcano da morte vem no primeiro conselho. Lembrando que o arcano da morte, ele é um arcano que fala muito sobre aquelas pessoas que são testadas pela fé, que são testadas também pela própria espiritualidade, da tua firmeza, do teu compromisso de seguir a tua missão, de seguir a sua destinação. Sabe, aquele confiar que a espiritualidade, quando a gente pensa em morte, em fim, em ciclo, a gente precisa, ao invés de se concentrar nos ciclos que estão se fechando e encerrando, o convite é Leão pensar no que está nascendo, no que está se transformando e transmutando. Então pense no arcano da morte como a própria fênix. Ele fala sempre o quê? Quando eu acabo morrendo ali, daquelas cinzas vem uma transformação e nasce algo novo. Nasce um novo pássaro, uma nova fênix, o elemento fogo. Então o arcano da morte ele pode ser visto também como a transmutação de uma borboleta, que depois de muita luta dentro daquele casulo, ela consegue sair. Só que você percebe que na mãe natureza tudo é tão perfeito que você não pode ajudar a borboleta a sair do casulo. Então, quando a lagarta está lutando lá para romper o casulo, ela tem o momento exato e perfeito até que as asas fiquem prontas. Se você for lá e falar, tadinha da lagarta, deixa eu acelerar esse processo e abrir o casulo, ela morre. Então, é importante entender isso. As coisas, o arcano da morte para vocês, eles vêm falar como respeitar o ciclo do tempo. O ciclo das coisas. Não existe atraso na missão, existe o tempo certo. É que às vezes a gente tem a nossa ansiedade, né? O nosso jeitinho de querer as coisas do seu jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Então a espiritualidade pede que você confie mais nos seus mentores, nos seus guias, a proteção aqui do arcano do Papa aos pés do cavalo, que sempre eu falo, o único arcano que vence o arcano da morte é o arcano do Papa. Por quê? Porque ele vence pela fé, ele vence o conhecimento sobre algo, libera a gente do medo, libera a gente do fanatismo, da loucura. Se eu entendo algo, eu não preciso mais temer aquilo, tá? Então a espiritualidade fala para que você confie no teu crescimento, no teu coração, que você está sendo guiado, guiada. Carro, energia de copas, um novo caminho, algo que faz bem para o meu coração, uma nova jornada, um novo crescimento, uma mudança. Eu vou em busca daquilo que o meu coração pede, daquilo que eu amo. Você está entendendo? Gabi, e se eu estiver vivendo o oposto? E se eu não estou em busca? Eu sinto que eu estou me despedindo de algo que ocupou uma parte muito importante no meu coração. É onde eu disse, o entendimento liberta a gente da ignorância, do medo. A gente passa por algumas transições que nem se cabe dizer a palavra aceitar, que nem depende da nossa aceitação. Mas conforme o nosso entendimento, a gente se recupera, a gente consegue entender que
Há ciclos que fogem das nossas mãos. Então eu preciso reerguer a minha cabeça, confiar mais, tá? E entender que nada, nenhum choro é para sempre, tá? Então aqui fala sobre algum processo cíclico mental, onde os leoninos precisam tomar cuidado com essa autossabotagem, que é como se fosse, você já está fazendo movimentos, mas parece que não está de acordo com a tua expectativa. É interessante, se caso você de leão, porque nós temos todos os signos no mapa, mas se você tiver uma força muito grande do signo de câncer no seu mapa, então se você de leão tiver ali uma expressão forte de câncer numa casa do teu mapa astral, talvez você possa complementar essa leitura lá. Por que eu falo isso? Porque lá falou sobre essa sabotagem que vai me atrasando quando eu não me dou o devido crédito. E olha que energia bonita que você tem. Então, o seu crescimento, ele está muito relacionado à família, 10 de copas. O crescimento, quando a família vem na casa da moeda, na casa do dinheiro, é uma forma de falar que o seu crescimento, ele é muito proporcional à intensidade que você causa nas pessoas à sua volta. Então vamos dar um exemplo nisso? Vamos dar um exemplo aqui, até um carro aqui, tá parecendo que está tendo um arrancadão aqui agora, bem na hora da sua leitura. Então se fazer sons aí, desconsidera. O 10, o que acontece? Quando pensa que eu sou um enfermeiro, trabalho no hospital. Se eu estou ali só fazendo a minha rotina por fazer, eu vou gerar um impacto naquele paciente de uma forma. Agora, quando eu consigo fazer o meu trabalho, mas também tendo um entendimento profundo de que às vezes aquela pessoa que está doente no leito, ali tem fatores emocionais, pessoais, físicos, espirituais, eu vou conseguir emanar uma energia que aquilo em algum momento retorna como algo benéfico, porque eu faço mais do que apenas atender uma pessoa no leito. É um atendimento a nível de vida, de olho no olho, de empatia, de energia. Então a tua casa da moeda, quando ela cresce na casa 10, né, sem essas distrações aqui, ó, carro de som, cachorro na rua e tudo isso, ou seja, é eu conseguir manter a minha calma diante do caos lá fora. É eu conseguir manter o meu compromisso, exemplo, quando passou todo esse barulho aqui, você fala, Gabi, isso não te incomoda? Claro que incomoda. Mas o meu compromisso é com quem está me ouvindo aqui. Você está entendendo? Então, se esse compromisso que eu tiver com o oráculo, com a minha egrégora, com os meus mentores e com você for maior do que aquele obstáculo lá fora, eu vou conseguir manter a minha missão. Então lembre-se disso, tente adaptar a sua área de trabalho, seja autônoma ou não, ou aquilo que você faz, aquilo que te expressa aqui nessa vida, o seu impacto diante aos outros, ao coletivo, a inspiração que você pode fazer no outro, ela tem um resultado muito concreto conforme as portas abrem e se mantêm na sua vida. É como se alguns processos de realização na tua vida, talvez agora em abril isso vai ficar claro para vocês, é mais relacionado ao impacto que você causa do que sobre você mesmo, tá? Então, fica essa dica aí. No âmbito profissional, padrão ali para aqueles que têm trabalho, CLT e etc., pode ver algumas pessoas que vão precisar passar por algum tipo de renegociação da sua jornada de trabalho, mudanças de turno, ou renegociar ali com uma chefia e um superior, novas atribuições, novas necessidades que podem mudar a rotina do teu trabalho. Mas aqui pede-se muito cautela, que abril não fala tanto de só simplesmente romper um trabalho para ir para outro, sem saber. Eu só vou pedir demissão por pedir porque eu não estou bem, porque eu não sei. Planejamento, a sacerdotisa, ela traz entender os detalhes, os impactos das escolhas. Então eu quero fazer uma transição profissional, mas eu já tenho uma reserva? Eu quero sair, mas eu vou sair de outro assim, 6 por meia dúzia? Ou eu realmente estou saindo para algo melhor? Então fala que decisões que envolver muito o teu profissional, o teu financeiro, precisam ser feitas
com bastante cautela e bastante entendimento, tá? Eu estou aguardando uma chamada para eu voltar ao mercado. Com o arcano da lua, eu não ficaria só aguardando por uma chamada incerta, eu faria outros movimentos até que aquela vaga pretendida, aquilo que tanto quero, realmente me chame, tá? Porque aqui pode ter, exemplo, alguns atrasos imprevistos, então enquanto aquilo não se oficializa, eu posso ir fazendo outros movimentos para não me colocar em prejuízo, tá? Aqui você vai entender benéfico sacerdotisa para questões de prova, concurso ou coisas que validem pontuação, sabe? Por certificação. Sabe igual quando a gente se inscreve lá numa coisa e tem que pontuar? Sacerdotisa costuma trazer vitória nessas áreas, tá? No campo da família, muito arcano distanciado, cada um vivendo o seu mundo. Arcanos que eu sempre digo que são infantis, valetes. Então eu e minha família é infantil? Não, é só uma energia de mostrar que é um movimento muito singular dentro da família, onde cada um está na sua realidade, no seu mundinho, nos seus sonhos, na sua busca, no seu processo. Então, às vezes aqui é o querer dizer que um certo distanciamento é saudável, para que cada um reconheça a falta que o outro faz na vida, tá? Social. Energia social tem que tomar um pouquinho de cuidado com não entrar em diálogos, em assuntos que depreciem a tua imagem profissional. Então vamos lá. Mas eu tenho meu direito de opinião. Tem. Só que, exemplo, se vamos dizer que é só um exemplo, hein? Não veste a carapuça se não for para você. Mas vamos dar esse exemplo para ficar bem claro aqui. Tem pessoa que tem uma língua que não cabe dentro da boca, que acha que quer falar sobre tudo. Só que dependendo da tua área de atuação, então vamos separar talvez um perfil para você mostrar o seu lado ali mais visceral, pessoal, opiniões e etc., do teu profissional, da tua empresa, do teu negócio, do teu ambiente profissional. Não, é que para mim é benéfico para o profissional a exposição. Então, por isso tem que ter sabedoria para o que está sendo dito aqui. Cuidado em abril a não ser convidado a uma exposição social de um tipo de tema ou debate que será prejudicial à sua imagem. Aí você filtra isso e busca adaptar a sua realidade, tá? No campo aqui do amor, a força, ela fala muito sobre questões de desejo. Só que são instintos, então a força ela é benéfica para tentar se resgatar um desejo físico ou até reconhecer que esse desejo não exista mais. Por quê, Gabriel? Porque tem carta de passado. Então, não dá para se manter uma relação, um relacionamento em cima de lembranças, memórias, coisas boas que aconteceram. Então aqui tem dois caminhos. Ou a gente tenta se reencontrar, se reconectar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, novos objetivos. Quando eu falo desejo, prazer, tesão, a gente não está falando só de sexo. Mas assim, ou a gente se reconecta para buscar algo juntos, ou algumas relações vão começar a transparecer que nós estamos mais juntos pelo que já vivemos e não tanto pelo que fazemos hoje juntos. Então, a espiritualidade fala que casais que estão com essa dificuldade precisam tentar buscar algum ponto em comum, em realização, em convivência, alguma coisa que realmente os una ou os aproxime. Senão vão ser dois estranhos ali convivendo no mesmo teto. Para quem está aberto ao amor, a força junto ao passado pode falar do reacender um desejo com alguma figura que de alguma forma a gente já pode ter trocado energia ou olhares e parece que pode vir uma segunda chance para alguma situação que já fez parte da sua vida ou de alguma forma, no mínimo, o interesse já existiu. Daí você pode falar, Gabi, mas eu nunca me interessei por essa pessoa. Mas às vezes quando você for para uma conversa, você vai perceber que essa pessoa há muito tempo já te observa ou já aguarda, talvez você ficar disponível para que ele ou ela se apresente, tá?
Aqui tem bastante conexão antiga, ou de alguma forma já existe um desejo pela pessoa e a pessoa tenta se aproximar, tá? No oculto, o mundo, energia de espadas e o rei de paus. O mundo é sempre um ciclo que não vale a pena ver de novo junto com o cadáver, ou seja, não vale a pena repetir. Então, se você está alcançando alguma liberdade, alguma independência, algum crescimento, mantenha-se firme na sua independência e no seu crescimento. Mas não abra muito portas em abril para aquelas pessoas, para aquelas relações que já foram muito traiçoeiras. Uma pessoa que já te depreciou, que já te traiu, que já te enganou, ela não merece palco na sua vida, tá? Aqui fala um pouquinho de cuidado, porque tem pessoas que só nos buscam quando convém, quando precisam, mas não acrescentam em nada no nosso trabalho, não ajudam em nada o nosso crescimento, tá? Aqui na Casa da Saúde, questões ligadas à cabeça, tá? Enxaquecas, questões no globo ocular, hipersensibilidade à luz, a som, vale um pouco de atenção, tá? Que vocês podem estar desenvolvendo uma hipersensibilidade à iluminação, à tela sonora. Então verifica aí para não ficar com coisas com volume muito estourado, iluminação muito estourada. Aqui fala esse cuidado. E a energia emocional, ó, aqui fala muito do processo do autocuidado. Voltar a se cuidar. Voltar a, aqui não digo só fisicamente, esteticamente, mas é realmente resgatar o autocuidado. Aí cada um vai adaptar a sua idade, a sua realidade. Autocuidado para uns pode ser alimentação, pode ser peso, pode ser um cabelo, pode ser um sorriso, mas é o processo do autoamor, tá? Porque tem pessoas que às vezes estão perdidos ali de si, que começaram a deixar a tua essência. É a essência de leão, junto aos librianos ali, é o autocuidado, né? É a beleza, é o carisma, é aquela energia que chega e todo mundo percebe. Então aqui fala de um resgate da tua essência, tá? Energia externa, como tem o julgamento, ó, o julgamento, copas e a carta da vitória. Aqui pode também estar trazendo para vocês em abril a solução ou fechamento de uma pendência que gerou muito desgaste. Que aqui mostra assim, o fim de um choro, o fim de um confronto doloroso. Então pode sair às vezes uma audiência final de uma indenização, de uma questão que até às vezes para alguns aqui teve até energia de morte, tá? Às vezes indenizatória, alguma reparação. Então aqui fala de uma vitória sobre um ciclo de dor, uma instância de vitória sobre algo doloroso, tá? É uma energia de finalização, ou rumo, né? Aquela etapa final para que se finalize algum tipo de indenização ou acordo. O seu desafio, ó, Sol e Paus, copas. O que acontece o desafio? O seu desafio, ele está muito mais no campo da ação e da atitude, que é uma energia solar. Então, o que é isso? Tem que confiar mais nos impulsos de fazer o movimento, e não só filtrar o desejo pelas coisas. Então, o que é isso, Gabriel? O seu desafio é faça mais, fale menos. O seu desafio é tente entender menos, controlar menos as coisas e execute mais. Tá? Porque às vezes quando eu tento ficar controlando muito, entendendo o que, do porquê, eu posso deixar de expressar e realizar aquilo que eu deveria ter feito, tá? Aqui na casa do espírito, energia materna, junto com copas, então não precisa, fique tranquilo, ser uma mãe desencarnada. Se você já tem uma figura, mãe, avó, próxima a você que já desencarnou, aí pode ser a visita daquele ente querido, mas como energia de copas, eu sinto mais energia de um guardião cuidando de você, tá? Uma energia da tua ancestralidade, da tua egrégora familiar, cuidando do teu caminho espiritual. Então pode ser também que você venha a sentir a presença de uma mentora ou uma energia feminina meio que te intuindo ali ao seu caminho, tentando apaziguar as suas dúvidas, as suas incertezas, tá?
Aqueles que têm uma conexão distante com a mãe, vale a pena olhar para isso, tá? Se você não pode estar com ela por N motivos aí da tua vida pessoal, mas às vezes direcionar uma prece, a espiritualidade está falando muito isso em abril, tá? Sobre essa questão da cura ligado a pai e mãe, o ressignificar essa energia, o liberar perdão quando é possível, o liberar uma prece, tá? Para aquelas energias que te deram um ponto de partida na vida para que você possa seguir, tá? Mas aqui pode significar notícias, buscar notícias, né, em relação à mãe, buscar às vezes fazer uma visita de surpresa, tá? Algo nesse contexto. Nós temos aqui a energia da família na casa de ouros, energia 3, mudança e espada. Abril é um bom momento para fazer movimentos financeiros de compra e venda de imóvel, tá? Compra de terreno, venda, colocar um imóvel à venda, ou usar algo que está parado para um investimento, talvez de aluguel, porque aqui fala de algum investimento de não se deixar um lugar muito parado ou abandonado, é se fazer bom uso, tá? Para que haja às vezes uma segunda fonte de renda ou rever um investimento, tá? Porque casa 10 é casa para rever aquilo que me traz retorno financeiro. Então, às vezes eu tenho um espaço livre, eu posso, exemplo, planejar no futuro ter uma salinha comercial e por aí vai, tá bom? Vamos para o oráculo dos Delfos. Lembrando que essa previsão é para abril, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Leão. Conselho final pelo oráculo dos Delfos, para vocês do signo de Leão. Firma teu pensamento em Deus, traz o conselho final, traz a prioridade da espiritualidade a todos os leoninos que aqui chegaram. Traz o conselho pelo oráculo dos Delfos sobre o mês de abril, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Leão. A difícil lição, a lua, a intuição e a coroação. Aqui mostra que tem muitas figuras que trouxeram assim muito, não precisa ser pobreza, mas dificuldades, teve muitas limitações, uma correção, uma criação mais dura e difícil, tiveram que amadurecer muito cedo, tá? E às vezes, quando a gente amadurece cedo demais, depois essa falta, sabe, do acolhimento, de poder viver a infância, de ter uma infância mais leve, faz muita falta na fase adulta. Então é como se a pessoa chegasse a um ponto da vida que ela cansa de ser adulto. Às vezes ser adulto cansa. Se a gente soubesse como é a vida de adulto, a gente não queria crescer tão rápido. Porque quando a gente é criança, a gente quer crescer, a gente não vê a hora de fazer, sei lá, 18 anos. E essa dura lição, essa difícil lição, fala para você olhar um pouquinho mais para esse processo lá do teu passado. Às vezes, aos olhos do mundo ou das pessoas, talvez você não conquistou tanto, talvez você não tenha realizado tanto, mas eu falo aos olhos do mundo. Então, que se lasque os olhos do mundo. A questão é você reconhecer da minha origem, da onde eu saí, a tudo que passei, a tudo que sobrevivi, e eu ainda estou aqui. Olha tudo que eu realizei e sobrevivi. Às vezes essa jornada, o valor dela tem que ser mais para você, sobre você, porque daí é isso que te fortalece e te inspira a continuar caminhando, tá? Então a espiritualidade, ela fala para você começar a ouvir mais a sua intuição, porque aqui parece que tem leoninos e leoninas que esconde muitas percepções. Algumas percepções devem ser ditas, passadas, faladas, compartilhadas. Não adianta nada ter um canal aberto ou ter
uma sintonia se eu não me torno porta-voz daquilo, se eu não passo a essência do que eu aprendi. Às vezes, por mais humilde que tenha sido a sua vida, ou mais privilegiada e talvez humilde em outros aspectos, né, em outras carências, às vezes uma carência de pai, mãe, de afeto, de presença, aqui fala muito do ressignificar a sua história e se tornar responsável sobre o que você vai compartilhar com tudo que você viveu e aprendeu até aqui, tá? Essa é a mensagem para o signo de Leão. Que Deus abençoe a todos nós. Inscrições abertas para o curso de tarô, 100% online, acesso ilimitado às aulas. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Até a próxima!